que a universidade precisa se aproximar do mercado, e aí a ideia de que tem que haver uma mercantilização, uma aproximação mesmo do ponto de vista universidade-mercado, indústria, negócios, que a universidade tem que virar um tratamento de negócios, e muita gente faz isso, né, na prática mesmo, de transformam. Mas assim, não são pessoas muito respeitadas não, infelizmente são pessoas assim, que abrem mão do respeito próprio, que é assim, envolve, por exemplo, o silêncio, não só pelo medo, o silêncio como moeda de troca, né? O silêncio pode ser moeda de troca também, porque o silêncio pode render consultorias, e os salários hoje estão tão baixos na universidade, que o negócio tão sério, que muita gente usa o silêncio como uma forma de obter consultorias, e muita gente trabalhando para o governo. Não assim, não vou fazer uma condenação em bloco, porque né, seria muito deselegante generalizar, porque tem muitos colegas que são competentes e que estão fazendo consultorias sérias, consultorias importantes, seja para o poder público. Então não é uma condenação assim, por princípio, né? Mas porque realmente a gente tem que fazer essa ponte com o poder público quando a gente é chamado, mas existem formas e formas. Existem formas e formas de fazer isso. Existem formas que são éticas e formas que não são éticas, que são até antiéticas, né? Principalmente quando envolve jogo de interesses no sentido propriamente dos negócios. Esse embate ele é muito sério, ele é um embate interno nosso, né? Eu acho que a universidade hoje está passando por uma série. As universidades estão passando no mundo todo por esse embate, não é só aqui, né? Por exemplo, no caso da biotecnologia, né? da tecnociência, essa relação do pessoal da área de química, biologia com a indústria, né? A indústria farmacêutica, a indústria não sei o quê. Isso ainda é mais sério, é um problema ainda muito mais sério. Mas assim, eu diria que o lugar da universidade é um lugar da formação de base e lugar também da crítica. Abrir mão dessa função da crítica seria abrir mão da própria missão da universidade. Então isso conta um pouco a nosso favor, assim, a gente que está querendo exercer a crítica, porque de certa maneira é desconfortável para quem está do ponto de vista dos negócios, porque você está na universidade que se define, né, como lugar de produção de conhecimento, de crítica, e você está investindo nos negócios, isso realmente traz problemas para a autodefinição, para a autonomeação, o que é que eu sou, né? Para quem que eu trabalho, como é que eu me posiciono. Mas, por exemplo, a relação da universidade com os movimentos sociais é muito frágil, muito fraca, né? Existe uma... E não é por academicismo, não. Não é por academicismo, não. Eu acho que envolve recortes de posições políticas que estão aí na sociedade mais ampla, que acontecem, né? De posicionamentos mesmo de quem quer se aproximar, de quem não quer se aproximar. Mas agora, no caso específico do Aquário, eu fiquei muito surpreso quando, por exemplo, a minha colega foi para a TV, representando a coordenação do Labomar, e quando ela foi perguntar, quando ela defendeu a proposta do Aquário, e quando foi perguntado a ela se havia um convênio, ou seja, se havia então uma proposta interinstitucional, ela disse, não há. Aí isso me surpreendeu, porque se você vai defender algo, você tem que defender baseado em alguma institucionalização. Então, se houvesse um convênio institucional envolvendo um programa científico da universidade com o Aquário Ceará, aí não teria problema nenhum da colega defender, mas a colega defender sem ter nenhum tipo de convênio, realmente me pareceu despropositado, precipitado talvez, né?
E sem falar em outros. Então, assim, eu percebo assim às vezes uma disposição de alguns segmentos da universidade de agradar o campo do poder muito, né, já muito armada, a disposição já muito pronta, preta por ter. Muito bom. Mais alguém, gente?